Quero agradecer às duas igrejas, Sulacap e Taquaral, os pastores Paulo, evangelista Djalma. Muito obrigado com toda a sua igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, nós estamos estudando, aproveitando esse trimestre, que é um trimestre sobre o Apocalipse, que é um livro que tem a promessa da bem-aventurança para aqueles que leem, ouvem e guardam, logo nos, se eu não me engano, no segundo ou terceiro versículo do primeiro capítulo, né? E 3, verso 3, tem a promessa para aqueles que estudam e meditam, e todo a nosso campo, a nossa igreja, a convenção de Madureira, esse trimestre está estudando sobre o Apocalipse. E nós temos aqui de manhã também, no domingo, na consagração, um estudo detalhado também, de capítulo por capítulo, do livro de Apocalipse, ministrado pelo pastor Josué. Então, aqueles que puderem participar no domingo, pela manhã na consagração, você vai se aprofundar mais ainda, né? Porque esse é um livro muito rico, e estamos vivendo a época, né, de estudarmos esse tema. E aproveitando isso, eu estou trabalhando com a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, analisando o seu lado doutrinário, não é o lado histórico, nem a sua aplicação no sentido do significado dos seus períodos e épocas, mas abordando os problemas local daquela igreja, aplicando para nós, porque foram escritos as 7 igrejas, não é por acaso que eram 7 igrejas, porque tinha muito mais de 7, mas o número 7 na Bíblia é um número sobre totalidade. Então está falando para todas as igrejas, em todas as épocas e em todo local, seja qual for o local, né? Seja qual for o lugar. E nós já abordamos no primeiro dia, no capítulo 1, sobre aquele que está no comando da igreja, que é Jesus Cristo, que o próprio texto diz que ele tem, né, nas suas mãos as 7 estrelas, que são os pastores, e passeia no meio dos candelabros, que são as igrejas. E abordamos a igreja de Éfeso, a sua característica, as suas qualidades, aonde estava o seu erro, trouxemos para os nossos dias atuais e o caminho da vitória. Hoje nós vamos trabalhar com a igreja chamada Esmirna, a segunda igreja. Por coincidência, essa igreja, junto com a igreja de Filadélfia, são as únicas igrejas que não vão receber uma repreensão de Jesus. Todas as outras, sempre Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti, como disse a Éfeso, que era uma igreja cheia de qualidades, rica nas suas características, porém, Jesus disse: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Nas outras também, ele vai dizer sobre esse tenho, porém, contra ti. Mas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não há essa repreensão. Vamos à leitura. Eu vou ler um verso e a igreja lê o verso seguinte, do verso 8 a 11. Então eu leio o 8, a igreja lê o 9, eu leio o 10, a igreja lê o 11. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Amém. Como eu disse, cada uma dessa leitura, essa carta direcionada às igrejas, como Éfeso, agora Esmirna, porém o seu sentido é universal para os crentes de todas as épocas.
e de todos os lugares. Então esse texto aqui fala comigo também hoje. É uma mensagem porque eu sou essa igreja viva de Cristo, localizada em Bangu, e nós somos essa igreja. Eu faço parte, você faz parte, e cada família. Então é para todos nós essa mensagem, não é uma mensagem especificamente só para a igreja de Esmirna, mas em cada lugar, uma igreja ou um crente individualmente está passando uma luta, ou uma situação, ou uma necessidade semelhante às que estão nessas 7 cartas. A história da igreja, irmão, sempre foi marcada pelo sofrimento. Jesus, quando nos convocou, ele nos convocou e disse para tomarmos a nossa cruz. Cada um tome a sua cruz. Cruz é um preço a pagar. Jesus nos alertou dizendo: olha, no mundo tereis aflição. O mundo para o crente é um mundo de aflição, de tribulação. Nós temos aqui a paz de Deus, a tranquilidade, mas o crente sempre vai estar marcado por sofrimentos e por lutas aqui nesse mundo. Por quê? Porque o próprio Jesus nos disse que o mundo teria raiva de nós, de você. Mas por que eu não fiz nada? Jesus disse: simplesmente porque em vós habita a minha palavra. O fato do Espírito Santo morar em você, o fato da palavra de Deus morar em você, o fato de você ter a marca do sangue de Jesus, já é o resultado para essa fúria do inimigo e do mundo contra você. Já é um resultado, porque você não faz parte desse povo. Então a igreja sempre foi marcada pelo sofrimento. Uma das verdadeiras marcas da igreja é o sofrimento, são as lutas, são as batalhas do crente no seu dia a dia. Esse século XX, por incrível que pareça, considerado o século da implantação da democracia nos países e tudo mais, e da evolução do homem, da ciência, por incrível que pareça, foi o século que mais matou o cristão em toda a história. É o século que mais matou cristão em toda a história da igreja. A igreja continua debaixo de sofrimentos, né? Seja no Afeganistão, nos países do Oriente, na União Soviética, na China, na Indonésia. Olha, eu me lembro pouco, desde 95, eu comecei a acompanhar as notícias naquela região da Indonésia. Sempre estava, até mesmo nos jornais seculares, de igrejas sendo incendiadas pelos povos daquela região, sendo destruídas, sendo perseguidos, sendo caluniados, fechando igreja com pastores dentro, colocando fogo nos pastores e na igreja, matando gente, enterrando pessoas vivas. Eu acompanhava muito pela internet, por jornais, e essas notícias, até que veio aquela tsunami e matou mais de 300 mil pessoas ali. E por incrível que pareça, numa cidade, hoje eu não me lembro o nome, eu só li, né, se eu não me engano, se foi na Ultimato, ou foi alguma coisa, um outro jornal, mas em uma das cidades daquela região que foram destruídas pela tsunami, eles iam comemorar, os crentes, os cristãos iam comemorar o Natal na sua igreja, e foram pedir permissão para comemorar o Natal. Foram proibidos de fazer o culto de Natal e de comemorar o nascimento de Jesus, por causa da religião ali, que é muito forte, contrária ao cristianismo. Sabe o que eles tiveram que fazer para fazer o culto de Natal e comemorar a data do nascimento de Jesus? Tiveram que sair escondido e subir em uma montanha para fazer o culto. Quando eles desceram, estava tudo destruído e eles estavam vivos. Então a igreja é marcada por essas lutas,
né? São vitórias e vitórias, mas uma das marcas da igreja são as lutas, é o sofrimento. Esmirna era uma cidade pagã, não era uma cidade de grandes destaques, era uma cidade, porém, de muita idolatria, muitos templos aos deuses, e aonde havia um templo específico para a adoração aos imperadores romanos. Naquela época, há 2000 anos atrás, e até o término do Império Romano, muitas cidades passaram a ter templos não de outros deuses, mas literalmente para o imperador romano ser adorado. Era um templo exclusivo de adoração aos imperadores romanos. Eu estive numa ruína de uma cidade perto de Coimbra, em Portugal. Uma vez eu fui lá fazer um curso, um seminário bíblico, e nós fomos lá conhecer essa ruína, as ruínas de uma cidade da época do Império Romano, e era uma cidade governada pelo Império Romano, perto ali de Coimbra, Portugal. E nós indo lugar por lugar, e as pessoas que nos dirigiam, o guia turístico, chegou em um local, mostrou templo de deuses e vários deuses, mas chegou num local e disse: olha, esse templo aqui, era bem grande o espaço, aqui era um templo específico para adorar ao imperador romano. Então olha o absurdo que esses homens chegaram, eles passaram a crer que eram deuses, né? Não é diferente de hoje, porque tem muita gente hoje que se acha Deus, né? Tem muita gente que se acha verdadeiros deuses. Irmãos, nós não somos nada. Um sopro de Deus na nossa vida acaba com o homem. Pode ser o homem mais rico, mais poderoso do mundo, irmão, se ele pegar uma desinteria durante uma noite, acabou o homem. Acabou o homem. Os olhos afundam, fica amarelo e vai embora o homem. Isso é uma prova, né? Isso é uma prova, é Deus nos mostrando quem que nós somos. A gente tem que entender, ter a sensibilidade de Deus falar conosco em todas as áreas. A gente está achando que é alguma coisa aí, Deus permite uma desinteria aí de 2 dias para você ver quem que você é. Parece uma loucura o que eu estou falando aqui, uma besteira, uma simplicidade, mas é uma verdade. Nós não somos nada, o Senhor é tudo, e só somos alguma coisa pela sua misericórdia. Pastor, mas então não posso ser nada? Pode. Eu vou ser alguma coisa? Vai. Mas entendendo que é por causa dele, é por ele, é pelo poder dele. Aí você vira alguém, você é alguém, você pode fazer alguma coisa. Tinha uma sinagoga judaica. É interessante. O judaísmo perseguiu demais o cristianismo. Eu acho estranho igrejas hoje evangélicas com símbolos judaicos dentro das suas igrejas. O judaísmo foi o que mais perseguiu. Ninguém nunca perseguiu tanto a igreja cristã do que o judaísmo. E nós temos que orar por Israel, amá-los, mas a religião judaica é uma coisa, o cristianismo é outra. São duas coisas diferentes. Sabemos que a salvação vem dos judeus, e amamos os judeus, e a Bíblia nos ensina, os Salmos nos ensina a orar pela paz de Israel, orar por Israel, pelos judeus, que serão restaurados um dia, né? E a Bíblia nos diz, olha, se atingiu o tronco principal, cuidado com vocês que são galhos, né? Mas a religião em si que mais perseguiu foi o judaísmo. E hoje tem muitas igrejas, em vez de ter os principais símbolos, é interessante, a cruz, principalmente na Assembleia de Deus, é quase que uma abominação, né? Na Assembleia de Deus no Brasil, viu? Porque se você for na Europa e nos Estados Unidos, toda a igreja da Assembleia de Deus, a maioria delas, você vai encontrar uma cruz no púlpito.
viu? Uma cruz vazia, né? Ou então um peixe nos púlpitos, assim, ó, um desenho de um peixe, porque são os símbolos do cristianismo. Então hoje, às vezes, nós abominamos a cruz, que é o símbolo maior do cristianismo, e adotamos nas nossas igrejas castiçais, símbolos de castiçal, das estrela de Davi, e isso não tem nada a ver com o cristianismo. É uma falta de conhecimento bíblico adotarmos. Tem igreja Assembleia de Deus hoje, nossa, com a frente sendo feita com modelos e com símbolos judaicos na frente, na fachada da igreja. E era uma igreja pobre nas suas finanças. Era uma igreja que não tinha departamentos como nós temos, essa riqueza de departamentos, né? Domingo aqui tivemos um culto glorioso com a igreja lotada, cheia, os departamentos louvando, o fogo caindo, é igual hoje aqui, 2 igrejas cantaram essa bênção. Eles não tinham nada disso. Sofria perseguição por todos os lados por causa de Jesus. Sofria perseguição dos romanos e dos judeus. Dos judeus porque aceitaram a Jesus. Dos romanos porque os romanos consideravam os cristãos no início do cristianismo como ateus. Mas como ateu? Se crê em Jesus. Eram ateus. Por quê? Porque a cultura daquela época você tinha que ter vários deuses e adorar vários deuses. E o cristianismo negava esses deuses, então passou a ser ateu. O cristão era visto como ateu. Não queria adorar o imperador, não queria adorar os deuses pagãos, então eram ateus. Então vinha uma perseguição sobre eles. Então, irmãos, essa igreja passa por tribulações e sofrimento. Esses crentes sofriam perseguições, pobreza, falta de dinheiro, perseguição religiosa, perseguição pelos judeus, pelos romanos, perseguição por Satanás. Verso 10, por favor. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Sofriam na prisão e sofriam as necessidades diárias. Irmãos, pensemos na situação dessa igreja de Esmirna. O que nós aprendemos com estes irmãos que sabiam sobreviver nestas situações? E o que nós podemos observar da vida desses irmãos para mim e a sua vida? O que nós podemos analisar? Que mesmo diante dessas lutas todas, essa igreja estava em crescimento. Amados, preste atenção, por favor. Jesus, ele faz uma análise dessa igreja. Mas agora eu trago aqui para você, é só lá em Esmirna que tinha igrejas pobres? É só em Esmirna que tinha crentes pobres, com necessidades diárias? Era só em Esmirna que havia sofrimento? Quem sabe hoje você veio aqui e essa madrugada você acordou aos pés do Senhor chorando porque não aguenta mais o sofrimento que você tem passado. Você que é dirigente de uma congregação, irmão, que você procura o dinheiro para fazer um investimento maior na sua igreja, mas o seu recurso é reduzido. Os crentes da sua igreja têm uma condição financeira com poucas condições. Então, o sentimento da igreja de Esmirna você também passa. Porque você olha e tem aquele desejo, olha, se eu pudesse fazer isso aqui, se eu tivesse para fazer.
mas a sua condição está limitada. Então você tem o seu sofrimento como pastor dessa igreja. Uma igreja localizada numa região mais carente, numa região mais difícil. Mas, pastor, e se a igreja é rica? Ela é rica, mas se são fiéis ao Senhor, ela tem outras lutas. A igreja, nossa congregação aqui de Madureira, na Barra da Tijuca, era uma igreja com uma condição financeira boa, mas aquela igreja passou uma luta tremenda, porque chegaram com trator até para derrubar a igreja, na época de um prefeito aí, cercaram a igreja e outras lutas para poder impedir aquela obra, o crescimento, o trabalho. Quer dizer, era uma outra luta, não era aquela área, mas era outra área. Por quê? Porque o crente passa essas perseguições. Até hoje nós somos zombados. Lá no seu trabalho as pessoas não te chamam de irmão. Não é porque eles se sentem seu irmão, é uma forma de zombar de você. Te chamam de Bíblia, não é porque você é um estudioso da Bíblia, é uma forma de zombar de você. Dão glória a Deus, às vezes, lá no serviço, para quê? Para zombar. E isso, queira ou não queira, isso atinge o nosso ego. Isso nos fere, nos intimida, mexe com a nossa estima. O crente sempre passa as suas lutas. Eu me lembro de um rapaz lá em Angra dos Reis, um presbítero. Ele me chamou para almoçar em sua casa. Trabalhava ali na Brasfels, que é aquela empresa grande ali em Angra dos Reis. E ele me chamou lá na sua casa, uma casa muito simples mesmo, mas a sua esposa, foi eu, minha esposa e meus filhos lá, bem pequenininha a casa. Ele chorou mais a esposa, dizendo para mim as dificuldades que estava passando financeira, e que já era para estar prosperando, mas o seu chefe local ali, daquele departamento dele, o perseguia tremendamente e não deixava ele crescer. E todas as vezes que surgia uma oportunidade, esse homem cortava, porque sempre ele era a pessoa para ir, mas ele cortava. Por que isso, irmão? Porque tem a marca do Evangelho. Por quê? Porque não vai compactuar, essa é a palavra, com as coisas erradas, que às vezes as pessoas que estão num posto acima querem que ele pratique. Mas é um servo de Deus, vai ser perseguido. Não vai compactuar do errado. E ele chorou comigo. Falei, irmãos, vamos orar para Deus tomar uma providência. Oramos ali. Falei, olha, eu não trabalho na empresa, não sou chefe, não sou empreendedor, sou um pastor. O que eu posso fazer por você é orar e crer no milagre de Deus. Oramos por ele ali. Passado alguns dias, 3 ou 4 meses, esse irmão me procurou, me chamou novamente para ir lá na casa dele. Fomos lá, eu e minha esposa, num domingo após a escola dominical. E a Maria Cláudia não está aqui, não vai estar nas terça-feiras até o final de julho. Por quê? Porque o curso que o Sangar veio transferido tem aula até o iniciozinho da noite. E ela que tem que ir buscá-lo. Então nós estamos aguardando terminar esse semestre para que a gente transfere para um outro dia que não caia nesse horário, para ela estar aqui junto conosco. E nós fomos lá almoçar. Chegando lá, ele já não estava mais com aquele choro, nem a sua esposa, estavam sorridentes. Nos deram até um cachorro muito bonito de presente. E ele disse, pastor, quero dizer para o senhor
que hoje eu sou o chefe do departamento. As minhas dívidas eu já comecei a pagar. E o mais maravilhoso, deixa eu falar para o senhor. Todos os domingos ele está lá no último banco assistindo o culto na nossa igreja matriz, lá em Angra dos Reis. Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso que Deus faz. São lutas, são tribulações, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Essa é a marca do crente, irmão. São perseguições, são lutas. Quantas irmãs estão aqui hoje que vêm chorando há anos para Jesus salvar o seu marido? Às vezes não falta comida lá na sua casa, para outros aqui falta. Quem sabe você hoje, a sua geladeira está lá só uma garrafa de água amarelada. Outra geladeira está, o marido é um ímpio. Ou às vezes o esposo é um companheiro, é crente, mas os filhos estão no mundo. Isso é uma dor para uma mãe, para um pai que criou no evangelho, aí os filhos estão lá no mundo. São as aflições que nós passamos. Eu e você fazemos parte da igreja de Esmirna. Aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor serão perseguidos. Serão perseguidos. O que Jesus pensa e diz sobre essa igreja? Primeiro, ele não os engana. Ele diz sobre os sofrimentos que eles vão passar. Muito interessante. Um dos maestros mais famosos do mundo, do Brasil, esqueci o nome dele, ele estava com problema nas duas mãos. E agora ele fez uma cirurgia. Eu esqueci o nome dele. Exatamente. Estava ouvindo a entrevista dele na CBN. Ele dizendo que foi num pai de santo. E lá o pai de santo leu as cartas e fez barulho lá e disse que a mão dele ia ficar boa. Aí ele até riu, ele falou, aí depois a minha outra mão também ficou ruim. Os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos pastores ficam prometendo mentira para as pessoas. Jesus não mente, ele disse para a igreja de Esmirna, olha, você vai passar um sofrimento. Jesus não mente para nós, irmão. Jesus, ele nos avisa, meu servo, te prepara que tem um vento aí, ó. Vai orar mais, nos mostra em visão, nos mostra em revelação. Eu me lembro que eu vinha na luta na obra de Deus, eu já contei isso aqui, e um irmão profetizou para mim e disse, olha meu servo, eu tenho uma grande obra para fazer contigo, porém você ainda tem um pedaço da estrada de pedras para poder percorrer. O Senhor Jesus não mente, Ele fala a verdade. Se nós vamos passar uma luta, Ele fala, só que Ele diz assim, mas eu vou estar contigo e vou te dar a vitória. Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu vou estar contigo e vou te dar a vitória. Ele não mente não, ele falou para eles. Fala, olha, vocês vão passar por uma tribulação aí. Oh, coisa linda, viu? Ele diz, não temas, vamos ver? Verso 10, olha só. Não temas o que hás de sofrer. Porque ele disse que eles iam passar um sofrimento, mas ele disse, não temas. Não temas não tenha medo. Irmão, você está passando lutas hoje, mas não temas. Ouve a voz do Espírito de Deus hoje. Ele está te dizendo, não temas. Obreiros do Senhor, você que é dirigente, sofredor na obra de Deus, você está passando as suas lutas, mas o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você, não tenha medo, não temas, eu estou contigo. Se não, irmão, nós larga isso aqui e vamos embora para casa. Mas não, o Espírito de Deus está aqui, o Senhor Jesus nos garante, olha, você tem aí o sofrimento, mas não tenha medo, eu estou contigo.
Oh, glória a Jesus. E ele diz assim: olha, o diabo está aí para colocar algum de vós na prisão. Quer dizer, lutas, são os ataques do diabo na sua vida, na minha vida. São coisas que aparecem e bate na sua porta. O cão vem na porta bater. Sem mais, sem menos, o seu nome aparece numa dívida aí que você não fez, não comprou nada, está lá o seu nome. Um vem e rouba os seus documentos. O salário que não saiu, você trabalhou, suou, o salário não veio. Não temas, diz o Senhor. Passarás por prisões, tudo, para que sejais provado. Isso tudo, irmão, Deus permite muitas vezes para nos provar. Passarás por uma tribulação. Olha como o Senhor não, irmão, olha, nós servimos um Deus que não nos enrola. Ele avisa que passarás por algumas tribulações. Isso me faz chegar em casa, pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, que está ao meu lado e que não é mentiroso. Está com conversa fiada, não. Fala conosco abertamente. E aí ele diz assim, ó: ser fiel até a morte, e darei a coroa de vida. Ser fiel até a morte. E aqui diz assim, olha só, no verso 9, olha aí o verso 9, olha o que diz: que ele reconhece o seu trabalho. Vamos ver? Conheço as tuas obras. Outras traduções dizem assim: conheço as tuas tribulações. Outras dizem: conheço as tuas aflições. Irmão, qual é o seu nome? Eu esqueci. Ô Marcos, o Senhor Jesus diz que conhece as suas tribulações e as suas aflições. Ele conhece a sua tribulação. Você que é homem de Deus, um pastor, trabalhando, fazendo lá na sua congregação, você chegou hoje aqui com uma carga de tribulação nas suas costas. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que Ele conhece hoje qual é a sua tribulação. Irmã, o Senhor conhece a tua aflição. Isso é um consolo para mim e para você. Conheço as tuas obras. Quer dizer, quando você acorda de madrugada para orar, Ele sabe. Ele sabe que você às vezes nem queria estar aqui hoje. Se fosse pelo seu organismo mesmo, a sua vontade física, humana, queria estar em casa ou então sumido no mundo por algum lugar. Mas você veio aqui hoje por algum motivo de fé, de obediência, sei lá o quê. Mas o Senhor está te dizendo: olha, eu conheço a sua aflição, eu conheço a sua tribulação, conheço as tuas obras. O Senhor sabe o carinho que você está fazendo às coisas de Deus. O Senhor conhece tudo isso. E Ele diz assim: olha como são as coisas de Deus. Conheço as tuas obras e a tua pobreza, apesar de ser rico. As contradições de Deus. Todo mundo faz de tudo para a gente sorrir, né? Fazem filmes de comédia, né? Esses dias aí eu fui assistir um filme daquele Mr. Bean com o Sangaro, o Sanlai e a minha esposa. Foi em janeiro isso, na época das férias. O Sanlai ria tanto no filme que eu estava rindo, já não era mais nem do filme, era de ver o Sanlai rindo. Tem aí Trapalhões para fazer as pessoas rir, outros programas para fazer as pessoas rir. E é um remédio sorrir. Mas aí a Bíblia vem assim e diz assim, não está escrito lá assim: bem-aventurados que dão risada. Lá está escrito assim: bem-aventurados que choram. Misericórdia.
Quer dizer, o que é bem-aventurado? É feliz. Agora a Bíblia que diz que esse povo era pobre, mas aí o Senhor vem e diz assim: mas vocês são ricos. Irmã, sua geladeira está vazia, mas você é rica. A coroa de vida, essa coroa da vida não é só, mas só quando eu morrer que eu vou desfrutar. Não, o Senhor tem ela para desfrutar aqui ainda. E acima de tudo há uma eternidade reservada para mim e para você, em que homens poderosos, presidentes e milionários desse mundo não estarão lá. Serão como a parábola e a história. A parábola não é a história de Lázaro e o rico. Lázaro, nos nossos olhos, era o pobre, e aquele homem era o rico. Mas aos olhos de Deus, Lázaro era o rico, porque as mansões eternas estavam guardadas para Lázaro e não para o rico. E o fogo eterno estava guardado para aquele homem que achava que possuía tudo. Você é rico com a graça, com o poder de Deus, pelo que o Senhor ainda vai te dar, pelo que ainda vai vir e pela eternidade que está reservado para mim e para você. Agora, se você olhar este mundo e viver este mundo olhando só para baixo e olhando para só as coisas desse mundo, aí você é um infeliz. O crente, ele caminha com os pés aqui na terra, mas os seus olhos, a sua cabeça está no céu. E ele dá as promessas. Ele dá as suas promessas, a sua segurança. Olha o que diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Desse povo que era pobre, sofredores, perseguidos, havia uma promessa ao vencedor. E o Senhor Jesus também te chamou para ser esse vencedor. Lá no verso 10 diz assim: antes de dar essa promessa, ele tem a promessa da coroa da vida. No versículo 10 diz: te darei a coroa da vida. Coroa da vida são as bênçãos aqui nessa terra e as bênçãos da eternidade que ainda estão reservadas. E na eternidade nós não experimentaremos a segunda morte. Vamos passar só por essa morte física para encontrar com o Senhor, mas a segunda morte, que é a condenação eterna, nós não vamos experimentar. Então nós temos a promessa da coroa da vida, que essa coroa da vida já começa aqui. Ao vencedor. Você chega numa ceia, às vezes você olha assim e diz: poxa vida, aquela irmã já faz 2 ceias que eu não vim. Passa 6 meses, poxa, mas já fazem 6 ceias. E aquela pessoa desapareceu, foi para o mundo, desviou. Não vai ser vencedor. Vencedor é aquele que permanece, aquele que é fiel. O Senhor te chamou para ser um vencedor. Ser fiel até a morte darei a você, e você não vai experimentar a segunda morte. Darei a coroa de vida, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, a coroa da vida aqui são as vitórias do Senhor para mim e para você. São as vitórias que Deus há de nos dar. Hoje estamos passando luta, mas ser fiel, porque te darei a vitória, te darei a coroa da vida. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Você pode colocar-se de pé? Oh, glória a Jesus! Tem um irmão aí do seu lado que precisa de mais da sua oração. E você vai pôr a mão no ombro desse irmão. Obreiros do Senhor, tem um dirigente, companheiro seu aí, que igual a você, que está na luta, na batalha, também precisa do seu abraço, da sua oração. Ele é companheiro sofredor igual você.
Você tem uma carga, um peso, uma tribulação hoje, que não é a mesma dele, mas ele também tem uma carga, um peso, uma luta aí. Você vai abraçar esse companheiro, você vai orar por ele, para que ele continue sendo fiel, para ele receber a coroa da vida. Quer dizer, a coroa da vida é a vitória agora, é hoje, na eternidade, mas ela começa hoje. O Senhor vai dar uma solução nessa causa. Irmã, essa irmã que está do seu lado, quem sabe chegou aqui hoje com o coração apertado. Coloque a mão no ombro dela. Você vai ser um instrumento de Deus. Pastor, mas eu não posso pôr a mão em ninguém para orar, porque mais atribulado que eu não tem ninguém. Faça como Jó, debaixo da tribulação, intercedeu pelos seus amigos e Deus virou o seu cativeiro. Senhor Jesus, nós também hoje somos a igreja de Esmirna, porque somos servos de Deus, somos crentes, temos a tua marca, o teu sangue, o teu espírito, a tua palavra, e isso nos traz inimizades, nos traz perseguições, nos traz calúnias, nos traz lutas, mas o Senhor prometeu e diz que passaríamos por tribulações, mas o Senhor disse para nós não tememos, porque o Senhor estaria conosco. O Senhor está com a tua serva, o Senhor está com esse obreiro, o Senhor está com esse dirigente de congregação, o Senhor está comigo, que sou o pastor nesse rebanho. O Senhor está com essa moça, com esse rapaz. Ainda que eu e eles tenhamos que passar as lutas, o Senhor nos ordena para não temermos, não temos medo e nem pavor, porque Tu estás comigo. E para nós permanecermos fiéis, derrama sobre a minha vida, a vida dos obreiros, dos pastores, a vida das Tuas servas, a vida dessas moças, desses rapazes, dos Teus servos, um espírito de fidelidade, para permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo nas lutas e nas provações, para recebermos a coroa da vida, que são as vitórias, porque a vitória já está à porta, a vitória já está chegando, a vitória já está à porta na congregação do teu servo, a vitória já está à porta na congregação e no ministério do teu servo, a vitória já está à porta na vida desta moça, desse rapaz, desta irmã, desse casal, deste irmão. E acima de tudo, nós não vamos experimentar a segunda morte, porque é uma eternidade. As mansões celestiais estão preparadas e reservadas para nós. Oh, glória! Glória! Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco. Você pode cantar? Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Agora! Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer. Cante na autoridade do Espírito de Deus. Cante com essa mensagem no seu coração.
grupo de louvor vai cantar essa estrofe do coro mais uma vez, mas enquanto eles cantam, eu queria que você escolhesse uma ou duas pessoas e desse um abraço, uma palavra de autoridade do Espírito de Deus, uma palavra profética para 2, 3 pessoas no nome de Jesus. Rompendo em fé. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. Você vai sair por essas portas rompendo em fé. Oh glória, assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.